Vamos aí, uma primeira reflexão da minha parte, né? Vamos estar meditando. Abre aí a tua palavra em Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Uma história bem conhecida. Jesus anda sobre o mar. Estamos aqui nos 25 anos da nossa igreja, né? A igreja que é o corpo, onde nós começamos ali na varanda do nosso amado Nilson, também lá na casa do seu Daniel, naquele salão, e chegamos até aqui, 25 anos de história. Quantas coisas já passamos, não é verdade? Então, é um tempo de pastoreio, é um tempo de vida, é um tempo também da congregação das pessoas. Amém? Vamos meditar? Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Eu ouvi um rapaz aí extraiu um negócio, eu gostei, falei, poxa, eu vou estar pregando, e se for dar um tema, né, pela fé, tenha bom ânimo, entendeu? Ou tenha ou tenha bom ânimo pela fé. Então vamos aí, meditar Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Em seguida, incentivou seus discípulos a subirem no barco, Jesus, e que fossem adiante dele, para a margem oposta, enquanto ele despedia as multidões. Havendo despedido as multidões, subiu ao monte sozinho para orar, e ao cair a noite, permanecia ali sozinho. Estando já o barco distante da terra muitos estádios, era sacudido violentamente pelas ondas, porque o vento estava oposto. Mas à quarta vigília da noite veio Jesus a eles, caminhando sobre as águas. Ao vê-lo caminhar sobre as águas, os discípulos se assustaram e disseram: é um fantasma. Já foi até falado sobre isso hoje, está vendo? Na época já tinha lance já de fantasma, ao ponto que pensaram, e começaram a gritar de medo. Mas Jesus, falando a eles, de imediato disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Cefas, respondendo a ele, disse: Senhor meu, se és tu, ordena-me ir ter contigo sobre as águas. Então Jesus lhe disse: vem. E descendo Cefas do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas, ao se dar conta da força do vento, temeu e começou a afundar, e dava gritos dizendo: salva-me, Senhor, Senhor meu. E estendendo imediatamente a sua mão, nosso Senhor o susteve e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando eles subiram no barco, o vento acalmou, e os que estavam no barco vieram e se prostraram perante ele e disseram: em verdade, tu és o Filho de Deus. Senhor, quero agradecer por esta palavra. Eu li o texto todo, apenas uma reflexão que nós iremos trazer, porque tem muita profundidade nessa palavra. Isso aqui é um testemunho, é a história, né, da fé, do poder que tinha sobre o Senhor Jesus, que foi outorgado pelo teu Pai, e que fica como exemplo, e quem sempre estava ao redor tinha esse privilégio, a oportunidade de aprender mesmo com seus erros, como tem que ser nos dias de hoje. Assim nós te louvamos, te adoramos e agradecemos em nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor, né? Que santificado seja cada um de nós pela tua palavra. Amém? Amados irmãos, é interessante esse texto aonde Jesus, né, que falou, incentivou os discípulos para que subissem no barco e fosse à frente, né? E de repente vocês poderiam até pensar: poxa, é uma pegadinha que Jesus queria realizar com os seus discípulos. Não, Jesus, em tudo que ele fazia, ele tinha propósito, entendeu? E depois, após se despedir da multidão, e ele subiu ao monte sozinho para orar. Foi para isso. Então ele liberou seus discípulos. Jesus, ele orava, e certa feita até, se eu pudesse recuperar uma palavra que eu preguei uma vez, foi sobre oração, foi até no lar, foi numa casa lá perto da rua, no final da rua 15,
e eu preguei uma palavra sobre oração e comecei a usar o texto de Isaías e parti para Jesus. Cara, para mim foi a melhor mensagem que eu ouvi até hoje, mas eu não lembro assim detalhes, os textos todos. Se pudesse voltar o tempo, era por naquela palavra, né, para ter aquele momento de estar ouvindo a respeito, que o tema era sobre as orações de Jesus. Jesus, ele orava, ele falava com o Pai, ele tinha essa necessidade, e nós não oramos como deveríamos. É o grau de intimidade que ele tinha com o Pai, por isso que ele orava. Então ele despediu eles para que ele pudesse o quê? Orar. O interessante é que nem sempre ele orava, por exemplo, com alguns discípulos mais íntimos, que eram os 3, mas ele às vezes orava só. É ter seu momento com Deus. Às vezes a gente se preocupa muito com multidão, de que tem que ter alguém vendo, mas diz a palavra que os melhores sermões de Jesus foi com uma pessoa, as melhores palavras foram com poucas pessoas, e Jesus teve vários momentos de oração. É tremendo, irmãos, a gente procurar entender isso. E quando ele vai, está no barco, os caras pensaram que é um fantasma, temeram. E Jesus prontamente deu uma palavra: tem ânimo, sou eu, não temas, não fique preocupado. Então já acreditava em fantasma já naquela época, tá vendo? Mula sem cabeça, de repente acreditava num monte de coisa, os outros acham que isso é novo, então já achavam. E Pedro, ousadamente, Pedro aí, ele falou, disse: Senhor meu, se és tu, ordena-me ir ter contigo sobre as águas. Gente, cuidado aonde você vai botar a mão, cuidado daquilo que você prontamente deseja fazer. Eu costumo dizer que criança muito nova ficar dando ministério para criança, responsabilidade de pregar, dando responsabilidades no meio de um povo, ou às vezes até mulheres assumindo muita responsabilidade que deveria ser do homem, porque essa frouxidão já começou já desde de Adão. A mulher que tu me deste, Senhor, lançando culpa sobre a mulher, eu acho isso muito danoso, entendeu? Mas aí acabou que Pedro assumiu essa responsabilidade de fazer a mesma coisa do que Jesus fez, andando sobre o mar, pensando que era fantasma. Então o que ele fez? Assumiu a responsabilidade e começou a andar. Diz o texto, a palavra, que então Jesus disse para ele: então vem. E descendo Cefas, Pedro, do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas ao se dar conta da força do vento, temeu e começou a afundar, e dava gritos dizendo: salva-me, Senhor meu. Ficou com muito medo. Aqui que a gente vai começar, a trazer uma profundidade dessa palavra. Todos costumam associar que Pedro afundando no mar, que ele estava afundando no mar por causa em comparação desse vento, em comparação dessa tempestade ali, com as dificuldades da vida. Por isso que ele estava afundando, entendeu? Por quê? Porque é conveniente. O rapaz que me falou, gostei muito dessa palavra. É muito fácil você transferir para a circunstância da natureza, para outras pessoas, uma responsabilidade interna que você tem que ser pelo menos honesto em dizer do problema que você tem. E naturalmente aqui a gente vê que a questão é a fé, é o ânimo, porque quem disse isso foi o próprio Senhor que falou para ele. Acompanhando logo o texto: mas ao se dar conta da força do vento, temeu e começou a afundar, e dava gritos dizendo: salva-me, Senhor meu. E estendendo imediatamente a sua mão, nosso Senhor susteve. Ele disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aqui o Senhor fala
fé. E lá no início, quando viram que ele era um fantasma, ele falou de ânimo. Duas coisas primordiais para que você possa saber de que todas as dificuldades da vida que vem é para que a gente venha se animar, é para que a gente venha agir por fé. É para isso que aconteceu aquilo, porque dizem que ele olhou para o vento, entendeu? E que não deve olhar para o vento, não deve olhar para o mar, e foi por causa disso que ele, na verdade, caiu, começou a afundar. Não era por causa disso, não era por causa disso, na verdade, porque faltou fé, ânimo, esforço. Se ele continuasse firme, ainda olhando para o Senhor, e pela fé, com ânimo, podia vir a tempestade, porque a tempestade, ela nunca vem para nos derrubar. A tempestade, ela vem para nos aperfeiçoar no Senhor. Porque as dificuldades todas que acontecem ao nosso redor é para nos forjar, para nos fortalecer, para que o nome do Senhor seja engrandecido pela nossa vida, porque mesmo quando todos estavam preocupados de que Lázaro estava morto, olha, há coisas que tem que acontecer que é para a glória de Deus. Imagina ele começando a andar sobre o mar pela fé e com ânimo, e ele fazendo esse procedimento e vindo a tempestade, vindo aquele mar bravio, e ainda se ele continuasse e fosse até Jesus, porque a nossa batalha tem que ser até o final. Aí eu poderia até usar e dizer que tem gente que para por causa disso, para por causa dos ventos, para por causa das tempestades, mas não deveria ser assim. Mas a culpa, irmãos, não era do vento, a culpa não era do mar revolto, e parece que as pessoas gostam de usar isso como desculpa. Foi, por exemplo, foi o meu tio porque me ofendeu, foi minha mãe, foi meu pai, foi meu pastor. Foi porque aconteceu isso ou porque aconteceu aquilo. É por isso que eu caí, por isso que eu não consigo ter fé, por isso que eu não estou animado. O mau costume de lançar culpa sobre os outros. Eu gritei também porque a minha esposa, gritei com ela porque ela gritou comigo, mas não confessa de que ele tem um problema interno dentro dele, não consegue amar como deveria. Outra coisa, eu traí porque também já me traíram. Eu estou sendo rebelde porque foram comigo, ou eu estou fazendo isso porque meu pai não me amou, por isso que eu não amo as pessoas. Sempre tem um hábito de usar alguma coisa. Pedro falou que foi o mar, foi a tempestade, foi o vento, mas ele não teve a coragem de falar de que era a falta de fé, porque a nossa vida tem que ser vivida pela fé. Eu estou numa sequência de pregar mensagens pela fé, como preguei na última de Hebreus capítulo 11, porque quem falou isso para ele é quem? Homem de pouca fé, porque duvidaste. Quem falou isso foi quem? Jesus falou que foi por causa do vento, foi por causa do mar, foi por causa da tempestade? Não. Jesus falou para ele: homem de pequena fé. Ele entrou no desafio, agora que se pega ser conhecido como homem de pequena fé. E quando eles subiram no barco, o vento acalmou, e os que estavam no barco vieram e se prostraram perante ele e disseram: em verdade, tu és
o Filho de Deus, é para imitarmos ao Senhor, para ser reconhecido como filho dele, para que possa surpreender a vida das pessoas. Quando eu falei a palavra aqui para esses meninos aqui, Deus me tocou no coração para falar com eles, é para surpreender as pessoas com um tocar, com um cantar, ser diferente do que está acontecendo por aí. Não é só tocar bem, não, é você ter algo de dentro de você. Mas isso se alcança com ânimo, com fé. E o que nós podemos trazer de experiência para a nossa vida, a culpa, né, de Deus estar fundando, não é todo mundo. Não, a culpa é minha. Mas não tem a honestidade de reconhecer que não temos fé para os desafios que chegam diante de nós. O que é que você sonha? O que é que Deus já prometeu para você? Qual foi a profecia que você já recebeu? E eu sou muito maluco, Nelson, de fé. Eu prefiro errar até talvez tentando do que não tentar. Mas uma pessoa que faz isso, mesmo sabendo que talvez não há esperança, não há possibilidade, porque é o impossível, mas você tem que ir pela fé, entendeu? Para que você possa dar prova de que você é capaz. Jesus disse a ele: a culpa é da sua incredulidade, é sua falta de fé. O emuná, a convicção, a certeza. O vento, o mar, a tempestade são coisas naturais da vida. Todo mundo passa por tempestade, todo mundo passa, né, por tribulação, todo mundo passa por angústia, todo mundo passa por mar revolto. Mas como nós passamos por isso, que vai fazer toda a diferença. Mas a minha fé determina como vou passar por eles. E Pedro, talvez, será que ele não faltou avaliar primeiro, antes de tomar o desafio de querer andar sobre as águas? Ele, de repente, como era muito emocional, o Pedro, muito emotivo, de repente é isso. Mas a minha fé, ela determina como eu vou passar pelas situações, que é uma coisa que ele deveria ter, independente, por cima das águas, ou por baixo, ou no meio das águas, não importa. Ele tinha que ter tido fé, ele não teve, e quem foi culpado foi ele, não foi o vento, não foi a tempestade. De repente a tempestade e o vento foi para provar ele. E Pedro, ele também tirou os olhos. Quando você tira os olhos, sabe, de Jesus, de Deus, sabe, da obra, né, que você é participante, você tira o olhar do reino, quando você tira o olhar das coisas que acrescenta, meu Deus do céu, né? Você vai falhar, você vai cair, você vai errar. Então, nesse contexto, né, de mar e vento, né, mostra a falta de fé de Pedro, ao ponto de que não ficou só aí, ao ponto que logo perto da crucificação negou o Senhor 3 vezes, negou a sua fé. Por quê? Porque não tinha. Mas existe uns mares, né, que tem gente que usa como desculpa para se afundar, e tem gente que se afunda sim. Tem gente que entra pelos vícios, tem gente que entra na prostituição, na imoralidade, entra na mentira, entra na preguiça. Então acontece muito isso. Mas
você não pode estar usando isso como desculpa. O que faltou no Pedro foi ânimo, e faltou no Pedro, faltou fé, porque é pela fé que nós iremos, com certeza, agradar ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra, e um forte abraço aí para meus irmãos aí de Moçambique, para todos, né, que estão aí pregando, alimentando esse povo aí nessa terra. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.